Amados, penúltima aula do nosso seminário, diga amém. Quarta-feira que vem termina. Amém? Espero o autor escrever porcos na sala 2 que a gente ministra de novo. Obrigado, filha. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Queridos, na última aula nós aprendemos como conservar a libertação. Foi isso, sim ou não? Pois bem, hoje nós estaremos falando sobre as manifestações demoníacas que os espíritos imundos e os porcos se manifestam ocupando um corpo, amém? Projeta para mim Efésios capítulo 6, verso de número 10, por favor. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá, projeção. Se você está com Bíblia, abra ela. Vamos ler o verso 12, tá? Efésios 6, 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, queridos? Diga assim: a minha luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principados e potestades. Queridos, precisamos entender que nós estamos enfrentando lutas espirituais, amém? Que acontecem nas regiões celestiais. Entenda que até a aula passada eu vim falando sobre libertação, 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 porque esse é o enredo do livro, amém? Porém, quando o livro vai chegando agora no seu terço final, nos últimos 33% do livro, ele já começa a falar algumas coisas sobre os demônios. E a aula de hoje, eu vou estar acrescentando algumas coisas que nós já vivenciamos no ministério ao teor do livro, amém? Então, hoje eu quero falar, inclusive tem um dos capítulos do livro que leva esse tema, as manifestações demoníacas. A manifestação, querido, quem já assistiu uma manifestação ao vivo aqui na igreja? Né? Quem já manifestou? Levanta a mão. Aleluia, mas estão libertos, né? Para a glória de Deus. Se não está, chama o pastor Jorge que ele vai lá. O nosso exterminador de demônio. Ele coloca a mão e fala: vem lá de trás da cômoda. Aí o negócio vem mesmo. Não adianta. Do pastor Jorge não esconde não. Diga graças a Deus. Queridos, por que existem as manifestações demoníacas? Porque quando estamos mediante um confronto espiritual, mediante oração de guerra ou de imposição de mãos, começa a ser travada agora uma luta entre o príncipe das trevas, Satanás, e o Deus da luz, que é o Deus de Israel. Diga amém. Nessa batalha que começa, esse espírito imundo, este porco, ele se sente pressionado a vir para a luz, porque ele está escondido, ele está... Mas quando nós começamos a orar, repreendendo e clamando, é forçando ele vir para a luz. Quando ele está na luz, é algo familiar para ele, sim ou não? Não, porque o habitat natural dele são as trevas, a escuridão. Então aquela briga, aquela luta, é porque ele foi descoberto e estamos trazendo ele para a luz. E quando estamos trazendo ele para a luz, ele resiste à autoridade. Ele faz o quê? Por quê, querido? O princípio de Deus é que a gente se submeta à autoridade, sim ou não? Os princípios de Satanás é totalmente inverso. Se a gente se submete, ele quer resistir. Mas no final ele precisa ceder, porque todo o poder e autoridade foi nos dado no nome de Jesus. Amém? Então, todas as vezes que você descobre ele, você começa a orar, ele se sente pressionado. E quando ele se sente pressionado, ele fica tomando aquele corpo, porque ele não quer vir para a luz, ele quer continuar oculto. Ele quer continuar. E existe dois tipos de manifestações, queridos. Dois tipos de manifestações quando nós falamos de demoniologia, o estudo dos demônios, quando nós falamos de espíritos imundos. E eu quero que você preste bastante atenção. A aula hoje eu vou dar bem pausadamente, porque se você perder algum detalhe, pode ser que você não entenda o conteúdo da aula, amém? Então, entenda que a manifestação demoníaca, ela pode acontecer de duas formas. Quantas formas? A primeira forma é de forma clara e evidente. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já viram uma manifestação demoníaca aqui na igreja? Porque manifestou de forma clara e evidente. Você viu, você visualizou. Existe uma segunda forma, que é a manifestação oculta. Qual que é a segunda?
oculta. Então vamos falar, primeiramente, da manifestação clara e evidente. Satanás, ele carrega alguns nomes na Bíblia Sagrada. Ele é chamado de pai da mentira, ele é chamado de adversário, ele é chamado de inimigo, ele é chamado de diabo, ele é chamado de acusador, mas entre tantos nomes que ele é chamado, ele também é chamado de serpente. Ele também é chamado de? Então vamos ver Lucas capítulo 10, verso 19. Vivi, por favor. Lucas capítulo 10, verso 19. No tempo 3, eu quero que você leia juntamente comigo. Amém? Está projetado aqui. Lucas 10, 19. 1, 2, 3. Eis... Ok, mantenha projetado, Vivi. Queridos, por que Jesus está falando aqui no Evangelho de Lucas acerca deste poder que nos é dado para pisar em serpente e escorpião, e ele liga tanto a serpente quanto o escorpião à força do inimigo? Vou te explicar o porquê. Porque tanto o escorpião quanto a serpente têm ligações com o ocultismo. Preste atenção. Se você tem sonhos constantes com cobra, vale a pena você marcar um gabinete. Por quê? Existe uma desordem espiritual na tua vida. Se você sonha com o escorpião, a mesma coisa. Entenda que o escorpião, ele usa como principal mecanismo de ataque, o que ele usa? Qual parte do corpo dele? A cauda, não é isso? Ele faz aquele gancho por trás. Entenda. Tem muitos demônios, querido, que quando entra no corpo, entra por trás. Entra por trás. Depois eu vou te falar, ainda no decorrer dessa aula, o porquê que eu peço para segurar os pulsos. Por que existe toda aquela situação que fala, coloca a mão na sua cabeça. Quem já viu isso? Eu vou começar a falar alguns segredos que não está no livro Porcos na Sala, mas eu vou compartilhar experiências de um ministro de libertação. Amém, queridos? Amém? Então preste atenção. O escorpião, ele tem um simbolismo no ocultismo. Ele representa o espírito de morte. Espírito de morte. Por isso que no horóscopo existe o signo, né, de escorpião, não existe? Escute, existem muitas pessoas que são fascinadas em fazer tatuagem de escorpião. Se eu perguntar aqui, a igreja está cheia, tem muita gente aqui. Se eu perguntar, queridos, quem de vocês no velho tempo fez uma tatuagem de escorpião? No mínimo umas 10 a 15 pessoas aqui vão levantar as mãos. Por quê? Escorpião é símbolo do inimigo. Agora, olha a conjectura que eu quero fazer com o Apocalipse. Projeta para mim, filha. Apocalipse capítulo 12, verso 9, por favor. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Eu vou ler, amém, queridos? Vocês prestem atenção. Olha lá a leitura. E foi precipitado o grande dragão. Foi precipitado? O que você entende com essa palavra precipitado? Foi lançado, foi jogado. Precipitado fala de precipício. Existe precipício no alto? Precipício é embaixo. Ou seja, o velho dragão é a figura de Lúcifer. Ele foi precipitado, ele foi jogado, ele foi lançado. Amém? E agora, olha só. O grande dragão, juntamente com o escorpião e com a serpente, está tudo no mesmo patamar, queridos. De simbolismo, amém? Ele foi precipitado, o grande dragão, vírgula. Aí fala quem é. A antiga serpente. A antiga? Serpente. Por que antiga? Porque foi a mesma que se apresentou no Jardim do Éden. Quem está entendendo? Se apresentou no Jardim do Éden para tentar destruir o plano original de Deus, querido. E quem é contra o plano original de Deus? Satanás. Então, ele se incorporou em uma... E naquela época, a serpente falava. Serpente falava naquela época. A serpente foi possessa e falou. Como a jumenta falou com o Balaão. Quem está entendendo? Se Deus quiser e mandar um cachorro falar, cachorro não pode falar? Ou você vai limitar o poder de Deus? Sim ou não? Serpente falou naquela época? Falou. Serpente fala hoje? Depende. Não sei se você já ouviu, perto de você, um barulhinho assim de um chacalho. É alguém disparando veneno aí, ó. Fulano não gosta de você, fulano falou isso de você. Que, né? Serpente fala hoje? Depende. Depende, né? Mas vamos voltar para o estudo, querido, né? Perca a igreja, mas não perca a piada, né? Escute. Chamada a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás.
que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então, você vê que a antiga serpente é o diabo, é Lúcifer, tudo isso, sim ou não? Aí Jesus veio e nos deu força para pisar na serpente e nos escorpiões. Diga glória a Deus. Pois bem, essa serpente convenceu Eva? Sim ou não? Claro, positivo. E esse espírito da serpente, que muitas vezes quando manifesta em um ser humano, o corpo que está incorporado começa a dar sinais de uma verdadeira serpente. Queridos, eu confesso que eu nunca parei para fazer estudo sobre cobras. Mas, se eu não me engano, existe uma cobra chamada sucuri, que quando ela está na água, ela tem uma força que se ela se enrolar em qualquer animal, ou pessoa, ela quebra, ela esmaga. Fora da água ela não tem força, mas dentro da água, alguém conhece essa informação? É verídica? É isso mesmo? É verdade? É verídico? Tá? Eu ia perguntar para o Elcio, que é o nosso especialista em cobra. Pastor Elcio é especialista, pessoal? Aí pastor Cássio. Escute, queridos, olha onde o pastor quer chegar com você. Jesus disse, seja simples como uma pomba e prudente como uma. Essa serpente, querido, ela é prudente, ela é forte. Então, muitas vezes, quando uma manifestação dá, veja quantos homens precisa para segurar uma pessoa. Eu já vi uma mulher de 93 anos quebrar 3 obreiros no pau. E eu que estava incumbido de expulsar o demônio. Né? Eu medindo qual era o melhor ângulo, né? Uma mulher com 93 anos, querido. Nós tivemos aqui na Terça Forte uma senhora de 80 anos. Acho que foi na primeira Terça Forte que eu fiz aqui. Uma senhora, acho que 79, 80, quem estava aqui? 9 pessoas para segurar. Uma força de uma sucuri na água. Quem está entendendo? Só que, nesses sinais de manifestações, querido, além de se manifestar como cobra, a língua de quem está endemoniado trava, às vezes aumenta o comprimento e reduz. Eu já vi muitas vezes isso. Às vezes a pessoa é levada até um estado de convulsão, de epilepsia. Eu estava ministrando em uma cidade chamada Bela Vista, aqui no Mato Grosso do Sul. Alguém conhece essa cidade? É fronteira. Eu estava ministrando em uma igreja, e aí um senhor de aproximadamente 40, 45 anos, ele era meio acabadinho assim, igual a Ednelson, assim. Você está com a idade, Nelson? Hã? 48. Então, era assim, ó, acabadinho, igual a Ednelson. Irmãos, quando eu descobri, Deus mostrou o demônio nele, que eu fui colocar a mão na cabeça dele, Pipoli, o demônio jogou ele no chão simulando uma convulsão. Aí a família falou, pastor, ele é epilético. Eu falei, desde quando? Falou, há mais de 20 anos. E Deus falou para mim, não é epilepsia, é demônio. E a língua dele, o desespero, o pessoal tirando o negócio. Eu falei assim, larga todo mundo. Aí eu lembro até hoje o pastor falou para mim, pastor, você tem curso de primeiros socorros? No meio da cruzada isso, irmão. Não, tem coisa que acontece aqui na minha vida, irmão. Teve um dia, a gente precisa de um demônio e o Kleber jogando bombinha na boca do irmão. Quem viu? Quem viu isso? Quantas bombadas você deu, Kleber? Hã? Um monte. E o pastor Alain aqui gritando, chama o SAMU, chama o SAMU. Como que o pastor Alain falava, Oscar? E para a glória de Deus, o irmão está ali vivo, batizado. E daqui a pouco vai ser obreiro e eu vou fazer o casamento dele. Aleluia! Hein, Anderson? Você viu que eu profetizei fazer o casamento? Eu escutei uns glória a Deus aí de umas irmãs, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, mas presta atenção. Aí o pastor falou, Helmut, tinha um pastor para mim. Pastor Deus, você tem curso de primeiros socorros? Eu falei, rapaz, eu tenho autoridade. Eu falei, demônio que está disfarçado de convulsão, de epilepsia, sai! Irmão, a língua fez isso aqui, ó. Saiu, voltou, ele foi embora, o demônio foi embora, voltou. Até hoje nunca mais a pessoa. Quer dizer, vai que, né, alguém joga no YouTube ali. Até a última vez que eu tive contato com o pastor, nunca mais teve nada, né? Como já faz mais de um ano que eu não tenho contato, isso eu estou contando a experiência de 10 anos atrás. Quem está entendendo? Então, você já viu como que é a língua da cobra? É diferente. É diferente. Presta atenção. Ainda sobre manifestação, querido. A parte que, quando você traz o demônio para a luz, que mais se manifesta é através do corpo. Teve um culto que eu preguei aqui, que a mulher começou a rodar nas minhas pernas aqui,
E Deus me revelou uma consagração que teve, que eu falei para dar 7 pulos. Quem lembra disso? E ela saiu pulando. Era uma mulher que não andava, que tinha problemas nos nervos. Depois acho que foi a pastora Karina que estava atendendo ela, ou a pastora Márcia, não lembro, que fez os gabinetes dela. Queridos, porque o corpo, o Satanás faz de tudo para estragar o corpo. Eu lembro aqui de um irmão que toda vez que manifestava, quando acabava ele estava com o braço quebrado, mas não porque o próprio demônio quebrava o braço dele. Aqui na nossa igreja. Quem está entendendo? Ainda sobre manifestação, querido. Outra coisa que o diabo faz quando um porco, um espírito imundo entra numa pessoa, são os olhos. Os olhos viram, fica com o olho branco, muitas vezes o olho fica vermelho. Por quê? O diabo vai fazendo de tudo para ele perder a imagem e semelhança de Deus. Quem já viu isso? É horrível, querido. Se você conversar com a pessoa quando está lúcida e quando está possessa, você vai ver 2 pessoas diferentes. Quem está entendendo? Estou falando de manifestações claras e evidentes, querido. Outra situação. Na nossa caravana para Israel, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Um dos irmãos que foi na caravana conosco, aqui da nossa igreja, me solicitou para fazer uma oração. Lá no quarto dele, ele estava lá com a esposa, e eu fui orar. E Deus me deu uma visão de uma garra segurando a esposa dele. Uma garra. E eu falei para o casal, olha, Deus está mostrando uma garra, e esse demônio entrou através de uma cobiça, de um homem e tal, de tudo, né? Queridos, e o que essa garra fazia? Como essa garra agarrava a esposa, o homem passou a não ter acesso à própria esposa. Porque quando ia tocar na esposa, a esposa tinha algum tipo de aversão, mas não que ela não queria, era algo espiritual. Isso em Israel agora, nessa última caravana. Oramos lá, queridos, Deus deu a vitória, e para a glória de Deus, acabou esse negócio. Quem está entendendo? Então, muitas vezes, quando você vê na manifestação, a pessoa começa a torcer os dedos. Fazer isso aqui, ou isso, ou faz isso, ou coloca um dedo por cima do outro. Quem já viu? Por que os dedos, querido? Por que as mãos? As mãos, eu já peguei crianças endemoniadas, de manifestar demônio em criança de 6, 7 anos, e o dedo, as mãos ficam aparecendo assim, como a mão de quem tem 80 anos. E o autor do Porcos na Sala, ele fala que teve experiência como essa também. Queridos, além dos dedos, mãos, corpos e olhos, isso é o que nós conseguimos ver, diga amém. Porém, a gente só vê quando você ora pressionando. Quer ver uma coisa? Eu tive com a pastora Elisa agora. Irmãos, deixa eu me justificar a minha ausência domingo passado aqui no culto, amém? Eu preguei sábado em Brasília e domingo eu tinha que ir para São Paulo, porque na segunda de manhã eu tinha uma entrevista no consulado americano e aí estava agendado, não tinha como faltar, por isso que eu não vim, tá, queridos? Amém? Porque você sabe que domingo é sagrado para mim aqui com vocês. Quarta e domingo é o dia que eu faço de tudo para não faltar. E aí, queridos, eu fui pregar em Brasília e olha o que interessante. Depois lá houve uma refeição. Se os irmãos de Brasília, a gente tem uma grande audiência em Brasília, lá em Taguatinga Sul, Taguatinga Norte. Um beijo no coração de vocês. Aí no almoço lá, os irmãos falaram assim: pastor, me responde uma coisa. Que o irmão que manifestou o demônio tem 25 anos de convertido e manifestou. Por que nunca manifestou? Falei, porque estava quietinho, nunca ninguém mexeu com ele. Quem está entendendo? Irmão, o pessoal pode ter 50 anos de conversão. Se está lá quietinho, ninguém mexeu, ele vai manifestar? Porque ele está na escuridão. Por que tem tanta manifestação, por exemplo, na segunda, na terça, no clamor do meio-dia, no consagrado? Porque são cultos que realmente nós mexemos com eles. Quem está entendendo? Aí você mexe, eles aparecem. Então, se você não mexe, por isso que tem muitas pessoas que ficam no culto. Se não mexer, querido, não vai sair mesmo. Mas quando você mexe, você descobre as desordens, você expulsa e alinha a vida da pessoa, e a pessoa vai seguir livre e leve para a glória de Deus. Amém? Essa manifestação clara e evidente, ela não preocupa. Pergunta, qual preocupa? As manifestações ocultas. E é sobre elas que eu quero falar com você neste momento. As manifestações ocultas, querido, são quando os porcos se manifestam de uma forma tão discreta, tão disfarçada, que nós começamos a achar normal. Amém? Deixa eu ler um texto com você. Projeta para mim, Vivi, Lucas capítulo 13. A partir do verso de número 10. Olha que interessante essa passagem aqui. Ensinava no sábado em uma das sinagogas. Quem ensinava lá? Jesus.
E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela estava doente? Não, ela estava possessa. Ela tinha um espírito de enfermidade, que já havia 18 anos. E ela andava curvada. Ela andava? E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou ela a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás o quê? Ele disse: estás curada? Porque não era doença. Era possessão, era um espírito de enfermidade. E impôs a mão sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Só até aqui. Vamos analisar a vida dessa mulher? Diga amém. Jesus estava ensinando onde? Ele encontrou ela fora ou dentro da sinagoga? Então ela cria em Deus. Ela não era uma pagã. Ela não era uma adoradora de Baal. Ela era alguém que professava fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Diga amém. Ela era uma judia, porque ela estava dentro da sinagoga. Ou seja, é o que eu falo, tem muitas pessoas que estão possessos dentro da igreja e muitas vezes achamos normal. Por quê? Quando os porcos se manifestam de forma oculta, é de uma forma tão delicada que você quase não percebe. Olha o que aconteceu com ela. Cada ano que passava, ela encurvava um pouquinho. Cada ano que passava, ela encurvava um pouquinho. Até chegar ao ponto dela passar e cumprimentar as pessoas assim: tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? As pessoas achavam normal? Sim ou não? Sim, é uma mulher que está doente. Só que havia um espírito agindo na vida dela. Só que agiu de forma tão sutil que as pessoas começavam a achar normal. E é isso que eu quero abrir os seus olhos nessa noite. Querido internauta, você que me assiste, eu quero abrir os seus olhos. Cuidado com aquilo que está sendo feito de forma oculta, de forma sutil, porque a intenção do diabo é que você não mexa com isso, para que você ache que é normal. Mas tem coisas que não são normais. Quem está entendendo? Jesus, quando chegou, Jesus viu que não era normal. Jesus chamou ela, colocou a mão, expulsou o demônio, o espírito de enfermidade foi embora e falou: mulher, tu estás livre. Estás? Ou seja, que está livre é porque houve libertação. As algemas quebraram. Quem está entendendo? Quando ela recebe essa palavra de libertação, automaticamente ela fez isso. E as pessoas que agora começaram a achar estranho, porque durante 18 anos acostumaram ver ela assim. Quando viram ela assim, imagina a reação das pessoas. Não tinha que estranhar quando ela era assim? Eles estranharam quando ela estava assim. O que eu quero falar para você, querido? Existem muitos porcos que estão atuando dentro das nossas casas, das nossas famílias, com alguns sintomas, só que é de tão sutil que muitas vezes nós achamos normal, e não é normal. Quer ver uma coisa? O espírito da morte, quem já ouviu muitas vezes, e é bom dar esse seminário para vocês, porque vocês conhecem Deus na teoria e na prática, amém, amados? Aqui a nossa igreja é uma igreja profética, que se move nos dons, então, amém? Dura dar um estudo desse em um lugar que a pessoa nunca viu nada, aí você tem que ficar contando: é verdade, irmão, lá na igreja tem gente que dá glória a Deus. Como assim? Glória a Deus no meio do culto? Lá dá glória a Deus. Tem lugar que você tem que explicar nos mínimos detalhes. Aqui não, vocês já viram de tudo, diga amém. Mas fica tranquilo, quando você acha que já viu tudo, alguém consegue te surpreender. O irmão veio trazer um drone para mim orar. Eu falei: por quê que é para me orar por esse drone? Pastor, porque toda vez que ele chega no meio altura, ele está caindo. Eu falei: irmão, leva na ciência técnica. Quem está entendendo? Não vou gastar... Irmão, tem de tudo, mas deixa para lá, né? Fica vermelho não, varão. Deixa eu voltar para o estudo. Não, é sério, irmão, eu achei que era um negócio urgente, né? Falei: varão, toma vergonha na cara. Pastor, você precisa me atender urgente, que eu tenho um compromisso, tal. Falei: tá bom, varão, vou estar aí na igreja, aí fala com a Lu, com a Nájila, aí ajeitou. Aí vem com uma caixa desse tamanho, né? Falei: o que foi, varão? Pastor, isso aqui é um drone. Aí eu falei: é um presente para CCA? Estamos precisando. É oferta? Não, pastor, o dia que eu for dar eu vou dar um bom, porque esse trem aqui, ó, paguei caro, mas toda vez que chega numa altura, ele começa a falhar. Aí eu falei: varão, mas para que você trouxe aqui? É um projeto novo? O que é? Não, pastor, eu preciso usar ele a semana que vem, eu preciso que o senhor ore para ele ficar bom. Eu falei: meu irmão, é o seguinte,
leva na assistência técnica que é mais fácil. Porque vai que eu oro e cai isso na cabeça de alguém. Eu não quero culpa nesse negócio não, leva na assistência técnica. Ô pastor, mas eu vim de longe, falei, não, eu vou orar por você, pelo drone não. Aí eu orei por ele, aquela oração rapidão, né, de 40 segundos. Senhor, coloca juízo nessa cabeça, Pai. Dá o discernimento. Meu Pai, que ele venha ser, né, crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Né, vai, irmão, não, Deus abençoe, varão. Né? Amém, amados? Tem gente que consegue surpreender o pastor, né? Glória a Deus. Deixa eu tentar voltar aqui para o estudo. É que foi o cúmulo para mim isso aí, né? Quem estava aqui o dia que a irmã trouxe o iPad para mim orar para Deus revelar a senha do iPad? Quem que estava aqui? Quem que é? Foi você, pastor Wellington? Não? Quem que foi? Pastor, preciso que você ore para Deus revelar a senha do iPad. Foi por quê? Quero ver o que minha filha anda fazendo. Falei, irmã, se fosse assim, eu ia orar para Deus te dar os números da Mega Sena. Né? Tem de tudo. Vamos voltar para cá, irmão. Tem porcos de todo tipo. Escute. Onde que eu parei mesmo, irmão? Vitória, onde que eu parei? Ô, Vitória. É porque o Marcos está aqui, você está deprimido. Né? Aleluia. Deixa eu ver aqui no meu rascunho onde que eu parei. Espírito da morte. Quem já viu aqui, muitas vezes a gente orando aqui, pastor Wellington, espírito da morte, agora vai embora. Quem já viu? Pastor Cássio com o microfone todinho na boca, espírito da morte. Quem já viu? O que foi, Wellington? Quem? Pastor Cássio? Como que ele faz, Wellington? Como que ele faz? Mr. Cássio. Escute, queridos, o espírito da morte, ele é um que ele age de forma sutil. Por que de forma sutil? Ele vai fazendo você acreditar que é tudo normal. Ele começa primeiramente colocando uma enfermidade em você. Ele começa a querer te levar para cirurgias constantes. Diga comigo, cirurgias constantes. Ele começa agora a tentar causar acidente. Causar? Escuta. Num culto agora, eu chamei pessoas que se envolveram em acidente de carro mais de 4 vezes. Vocês viram como ficou forrado isso aqui? É normal uma pessoa com 25 anos ter se envolvido em 10 acidentes? De carro, moto, se ele estiver andando na rua, uma escada vai cair, está passando 1000 pedestres, vai cair na cabeça dele. Escuta, eu fiz um atendimento no gabinete, e ali era assim, os sintomas eram latentes do espírito da morte. Ele falou assim, pastor, para eu ter noção de quanto esse espírito me persegue, eu estava andando na rua, e um cara do prédio foi soltar um rojão para cima, saiu por baixo e caiu no meu ombro. E queimou tudo. Eu falei, querido, precisamos ver qual que é a raiz de tudo isso. Eu comecei a investigar o sangue derramado. Falei, na sua família tem algum assassino? Alguém que cometeu homicídio? Ele falou, pastor, o meu avô era pistoleiro. O meu avô, ele matava por R$50 no dinheiro de hoje, né? As histórias que os meus pais contam, é que o meu avô tinha mais de 600 mortes nas costas. Olha onde veio reverberar. Aí eu tive que levar esse homem para uma posição de intercessor, para ele interceder a Deus, pedindo perdão pelos pecados do avô, pelo aquele sangue inocente, para esse espírito sair dele. Por quê? Ele tinha 30 anos, já tinha feito 12 cirurgias, já tinha quebrado várias partes do corpo, situações que não é normal. Porém, as pessoas falam assim, é normal, dá dipirona, é normal, leva no médico,
Não, precisa fazer a cirurgia? Deus está com você. Vai lá fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Quem está entendendo? Querido, mas até quando vai viver? Cirurgia, doença, doença, cirurgia. Até quando? Quem está entendendo? Isso não é normal, querido, não é normal. É espiritual. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Que até para ter libertação completa de Deus, tem um tempo determinado. Tem pessoas, querido, que o espírito demoníaco vai embora com oração. Quando você coloca a mão na cabeça, expulsa, vai embora, diga amém. Tem outros que você precisa fazer gabinete, face a face, escola de cura, isso e aquilo, e a libertação total não vem. Porque existem várias brechas que precisam ser tampadas. Tem várias situações que precisam ser tampadas. Escute aqui, eu estava... O irmão Donizete está aqui, irmã Arinda? Seu esposo está aqui, o irmão Donizete? Dionísio, perdão, ele está aí? O irmão Dionísio foi para Israel comigo. E ele me procurou e falou assim: pastor, nós estávamos saindo de Cesaré de Filipe. E ele falou assim para mim: pastor, você tem um minutinho? Eu falei: tenho sim, irmão Dionísio. Aí ele falou assim para mim: pastor, eu preciso receber uma bênção aqui em Israel. Eu falei: o que o senhor precisa? Ele falou: pastor, todos os carros que vieram na minha mão até hoje, ou quebram, ou roubam, ou bate, o seguro não cobre, eu só tomo prejuízo com carros. Eu nunca me lembro de um carro para ter sido bênção na minha vida. O seu Dionísio está com quantos anos, irmã Arinda? 70? Um homem com 70 anos, que teve vários carros, nunca teve uma bênção na mão dele, um carro para ele falar: esse carro foi uma bênção. Fiz uma oração com ele lá, irmão, falei para ele: filho, vai retornar para o Brasil, e todo carro que vier na tua mão a partir de hoje vai ser bênção. Mas por quê? A intenção de Satanás era matar o irmão Dionísio no volante, que ele sofresse acidente de carro e morresse. Quem está entendendo? Mas aí, se a gente olha com os olhos naturais, João, a gente fala assim: normal, o irmão é zicado. Não, a irmã é zicada. Não, querido, é um espírito maligno, é perseguição, são manifestações ocultas, são manifestações. Além do espírito da morte, existem outros tipos de manifestações, querido, oculta. Por exemplo, quando nós vamos orar, já tem alguém manifestado a hora que vai orar? E porque muitas vezes a gente consegue identificar no olhar que a pessoa está possessa. A revelação, Deus mostra? Não, Deus mostra sinais. Por quê? Às vezes está tão oculto, tão escondido. Por exemplo, tem muitas revelações que Deus me dá pelo cheiro. Eu me lembro, existe uma cidade, querido, chamado Ouro Verde, interior de São Paulo. É uma cidadezinha de 15 mil habitantes. E aí eu acho que foi em 2010, 2011, eu fui pregar lá. O que está acontecendo? Voyage branco, vai lá, final 46, 42, corra lá. E eu fui pregar nessa cidade de Ouro Verde, queridos. E o culto foi num centro técnico que tem na cidade, porque a igreja era muito pequenininha. E aí o pastor lá alugou na prefeitura um espaço um pouquinho maior. Quando eu fui orar, que eu coloquei a mão na cabeça de um homem, eu senti um cheiro muito forte de acetona. Sabe removedor de esmalte? E aquilo começou a arder no meu nariz. E eu perguntei para o rapaz que estava me acompanhando, para o obreiro, falei: você está sentindo esse cheiro? Que aí é o meu termômetro. Aí ele falou: não. Falei: leva o rapaz lá para frente. Leva o rapaz lá para frente. Levou, fez todo o trabalho. Quando chegou nele, eu falei: querido, a hora que eu estava orando por você, eu senti um cheiro muito forte de acetona, né? E o que isso te lembra? Ele falou: pastor,
Teve uma vez que eu derramei a acetona da minha mãe, e aí minha mãe obrigou eu a tomar o resto que sobrou. E eu nunca mais perdoei minha mãe por causa disso. Porque eu precisei ir para o médico, fazer uma lavagem estomacal, e eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu falei: filho, eu vou orar, e esse demônio que migrou da sua mãe para você, vai bater de retirada. Juliana, Sidney, a hora que eu coloquei a mão, Nasa, mas com o pé, ele chutou 2 cadeiras, ao mesmo tempo, assim, ó, pum. Sabe essas cadeiras de longarina, que é uma coladinha na outra? Voou. E aí nós oramos, começou a vomitar acetona. Um homem com 50 anos de idade, com a situação que aconteceu aos 6. Então, são manifestações ocultas, manifestou através do cheiro. Quem está entendendo? Aqui na igreja eu já tive experiência de pessoa vomitar baba de sapo, e você sentir cheiro de represa, cheiro de cadáver em decomposição. Quem já viu falando isso aqui? Olha, senti um cheiro de cadáver em decomposição. Quem já viu? Aqui nas nossas segunda profética. Por quê, queridos? Também é uma das maneiras que o demônio se manifesta. Quer ver uma coisa? E não dê risada, porque é sério. Tem pessoas que estão tão endemoniadas, mas o negócio está tão oculto, que essa pessoa entra no chuveiro, toma banho e sai fedendo. E sai fedendo. Eu passei em um aeroporto, e eu não posso falar qual foi o aeroporto, e nem o país, porque é crime, né? Vão querer ligar isso à xenofobia, e a gente tem que medir as palavras, está ao vivo. Mas em um lugar onde se predomina a religião do ocultismo e do hinduísmo. Queridos, nesse aeroporto, estava eu, pastor Aelso, mais algum grupo de pastores que estava comigo. O cheiro era insuportável. O patrão do Marino, do irmão Marino que congrega com a gente aqui, cadê o Marino? Está aí, o Alu? Não sei se eles estão aqui hoje. O patrão, oi? A Lu está. O patrão do Marino foi conosco, nessa aventura. E ele ficou cercado entre 2. E aí eu comecei a orar no aeroporto. Quanto mais eu orava, mais o cheiro acendia. Chegamos dentro do avião, levantei um clamor, novamente, aquele cheiro começou a impregnar. Aí na hora que eu comecei a dar ordem, em nome de Jesus, saio, não aceito, o cheiro foi sumindo. Você crê que situações espirituais, querido? E olha, pensa um cara racional, que não espiritualiza tudo, sou eu, querido. Entendeu? Quem está entendendo? Se eu fosse um cara extremista, eu ia ungir o drone do irmão, falar: demônio do drone, eu te repreendo. Mas eu não sou assim. Quem está entendendo? Eu procuro ser bem sensato. Mas eu estou compartilhando com você nesse seminário algumas experiências, porque não haverá outros seminários para a gente conversar abertamente sobre tais coisas. Por isso que muitas vezes, minha irmã, às vezes você vai num salão de cabeleireiro, você sente um cheiro diferente. É Deus querendo te mostrar algo. Muitas vezes você chega numa casa, você sente um cheiro diferente. E você vai ter esse discernimento que eu estou tendo. Não é um cheiro de um alho que está no fogão, cozinhando. Não. Você vai entender quando a atmosfera espiritual muda. Quem já teve experiência assim? Olha aí quanta gente. Naquele momento, se você começar a orar, Deus te dá a descrição de qual é o espírito que está agindo ali. Só que muitas vezes, quando a gente se vê diante de uma situação dessa, a gente fica inibido, a gente fica intimidado. Aí muitas vezes, se a gente não tem experiência, a gente trava e não vê a hora de sair daquele ambiente. Mas na verdade é Deus querendo mostrar algo para você. Quem está entendendo? Além de manifestação, queridos, através do corpo, através de doença, cirurgia e do cheiro, existe também através de gritos. Através de quê?
Quer ver uma coisa? Projeta para mim, Vivi. Mateus capítulo 8, perdão. Lucas 4:41. Lucas 4:41. Vamos lá, no tempo 3 eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3. E também. Mantenha aqui. Querido, essa palavra clamando está aqui dizendo gritando. Amém? Porque está falando assim, ó, clamando e dizendo. Dizendo é falando, clamando é gritando. Muitas vezes o demônio tenta nos vencer no grito. Quem está entendendo? Contar outra experiência. Nós tínhamos uma situação aqui na igreja de um camarada que ele vinha nos cultos logo no começo da CCA. A igreja era assim, ele ficava lá na porta, ele colocava a mão assim e gritava, glória a Deus! Quem lembra disso aí? Quem lembra, diga, eu lembro. Aquilo foi algo que Deus deu para ele. Deus deu para ele aquilo ali, e ele fazia aquilo com maior naturalidade. Glória a Deus! Né? Eu até fazia piada, eu parava o culto e tal. Aí, eu vi que no outro culto, um irmãozinho que estava sempre na igreja, começou a querer imitar. Ele, glória a Deus de lá, e o outro, aleluia! Casamento, glória a Deus com aleluia, né? Só que Deus falou assim para mim, ó, espírito maligno, no outro. Aí eu fui e desci, quando eu coloquei a mão, irmão, manifestou, e estava gritando aleluia na igreja. Quem está entendendo? Quem estava domingo aqui, no domingo pela manhã, que eu falei assim, abra a sua Bíblia, quando eu ia pregar, entrou um homem, eu gritei, pega lá, que veio para me matar. Quem veio? Quem estava? Diga, eu estava. E viu o trabalho como ele partiu para cima de mim aqui, quem viu? Eu acho que foi o Sidney que grudou nele, o Klausner, o Fábio, o Jorjão, queridos. E aí depois disso, ele saiu, e aí o nosso irmão Braz acompanhou ele lá fora, e o Braz foi conversando com ele, e o cara começou a conversar com o Braz, como se não tivesse nada a ver. Por quê? Querido, nós precisamos estar em espírito 24 horas, eu estava aqui começando a pregar, quando eu vi que entrou, eu vi o espírito assassino atrás dele entrando, eu gritei, ó, pega porque veio para me matar. Irmão, foi algo assim, terrível, terrível, foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida, porque eu senti o espírito de morte chegando do meu lado, e o cara estava na porta. Quem está entendendo? Manifestou algum demônio quando eu vi? Não, estava oculto, mas quando eu dei o grito, qual que foi a reação dele? Qual que foi a reação dele? Tentou subir aqui. Você está entendendo, queridos? Então, em todos os lugares nós estamos expostos a situações como essa. Amém? Então, projeta Atos capítulo 8, verso 7. Atos capítulo 8, verso 7. Uma das maneiras que ele se manifesta é através de gritos, através de... Tá feio, através de... Olha lá, no tempo 3 nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Pois... os espíritos imundos saíram de muitos que o tinham, clamando em alta, gritando. Quantas vezes você já vê aqui
os demônios querendo gritar: eu não vou sair, eu vou matar ela, não sei o quê, eu sou corintiano. Quem já ouviu essas coisas? De tudo. Quem estava aqui o dia que eu falei assim: demônio, fica de pé, e ele falou assim: estou com preguiça. Quem estava aqui? Quem lembra disso? Demônio preguiçoso. Quando você vê alguém com preguiça na sua família, vai examinar que tem um porquinho ali querendo. Quem está entendendo? Quando você vê alguém com preguiça de limpar o quarto, de arrumar o quarto. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem porquinho aí, viu, irmão? Tem algum palmeirensezinho ali. Tem algum palestrino ali, né, Ednelson? Amém, queridos? Escute. E aí, muitas vezes, deixa eu contar uma experiência fora da igreja. Amém? Eu morava em um lugar em São Paulo, queridos, que era periferia, da periferia, da periferia, da comunidade, da última vila, da última rua. Foi lá que eu me criei, amém? E glória a Deus por isso. Das crianças que jogavam futebol, e jogavam bolinha de gude, andavam de carrinho de rolemã comigo, daqueles que tinham a mesma idade, ou morreram ou estão presos. Tamanho a periferia e a marginalidade que eram. Mas nunca mexeram comigo lá. Amém? Acho que daqui da igreja só o pastor Cássio que conheceu lá. O pastor Cássio precisou fazer um favor para mim, eu pedi para ele ir lá. Ele foi ele e o Rodrigão lá de Lins, foi lá para mim resolver uma situação para mim. Queridos, e tinha uma família vizinha que quando dava 6 horas da manhã, começava a gritaria. A mulher com o marido com a mulher, o filho com o pai com o filho. O primeiro grito era 6 da manhã e o último era meia-noite. Todos os dias. E um dia, eu estava orando na minha casa e Deus falou assim para mim: há uma legião agindo lá, e é através dos gritos. Eu orei e falei: Deus, começa a lacrar a boca deles agora. E se o Senhor é na minha vida, meu Pai, que vai saindo um de cada vez de dentro de casa, e eu vou estar aqui no portão. E eu fui para o portão. Saiu o primeiro, transtornado assim, ó, perdido. Aí saiu a mãe, perdida. Aí saiu o pai, perdido. Por último, saiu uma criancinha, que era o mais novo da família, descalço. Saiu para fora tontinho. E aí eu peguei e falei assim: eu posso orar pela família de vocês? Pode sim, pode sim. Quando eu orei, irmãos, cessou. Nunca mais ouvimos um grito lá. Então são algumas situações que acontecem, amém? Então, além de manifestações do corpo, eu vou falar algumas outras aqui. Existem algumas manifestações que é através da sensualidade. Repita comigo: sensualidade. Queridos, muitas vezes esse demônio está ligado à pombagira. Tem mulher que ela só se sente bem se ela estiver expondo o seu corpo, se ela estiver sensualizando, se ela estiver fazendo algo para provocar. Ela precisa ser olhada pelos homens. Aquilo faz bem para ela. Quem está entendendo? Só que não é ela, é o Espírito que está nela. Teve um dia, o pastor Wellington estava fazendo um atendimento no gabinete dele, e manifestou a pombagira rainha em uma mulher. O que ela quis fazer lá, pastor? Fala alto, pastorzão. Começou a querer fazer striptease dentro do gabinete. Escuta, teve um gabinete, um atendimento que a gente fez, que quando nós começamos a orar,
Estava eu e uma pastora comigo, eu não lembro agora se era a pastora Graciela. Não, não era a pastora Graciela, era uma pastora que não faz mais parte da nossa denominação. Eu não quero falar o nome dela aqui. A mulher começou a dançar a dança do ventre. Uma senhora de 60 anos. Ela levantou da cadeira e falou assim: pastor, eu já vou indo então. Falei: irmã, eu não terminei. Aí a pastora falou: pastor, é assim, ela nunca deixa eu terminar. Eu falei: irmã, a senhora vai continuar? Ela falou assim: só um minutinho, pastor. Aí eu não vou dançar, claro, né? Tem gente torcendo aí, né? Que eu vou pagar esse mico. Ela começou a dançar. E ela fazia assim com o corpo. O corpo dela dobrava. Eu levantei, coloquei a mão na cabeça e repreendi. Quando eu repreendi, o meu gabinete é muito pequenininho e apertado. Queridos, ela queria subir na parede escalando. Aí a pastora que estava comigo grudou nela lá, abraçou, repreendemos. Aí eu fui falar para ela assim: irmã, a senhora fez escola de dança do ventre, alguma coisa assim? Não, pastor, nunca nem dancei na minha vida. E olha o que a manifestação fez com essa pessoa. Quem está entendendo? Era algo oculto que estava dentro dela. Quem está me entendendo? Diga amém. Além disso, queridos, existem pessoas que a gente conhece que têm demônios através da postura, através do modo de falar, através do modo dos palavreados. Enfim, existem muitas maneiras da gente entender uma manifestação. Tem a clara e evidente e tem a oculta. Qual que é mais preocupante? A oculta. Como que você vai identificar se tem uma presença de um desses porcos na sua casa, na sua família, ou em alguém que você ama? Pergunta como? Você precisa estar na luz. Porque se você estiver na luz, querido, o Espírito Santo vai estar em você. E quem tem o Espírito Santo, ele discerne e por ninguém é discernido. Quem está entendendo? E através dessas aulas, através desses estudos, você vai começar a entender algumas situações. Quem está entendendo? Eu vou precisar caminhar. Na última aula, nós vamos terminar quarta-feira que vem esse seminário. E vai ser algo muito forte que Deus vai fazer aqui. Mas eu preciso terminar dizendo para você o seguinte. Deus, Ele nos deu autoridade. Deus, Ele nos deu o quê? Autoridade. Quer ver uma coisa? Projeta para mim, filho, por favor. Mateus 28, 18. Vamos ler o 18, 19 e o 20. Estou caminhando já para terminar, quero que a gente tenha uma oração profética para fazer hoje aqui, amém? Amém? Amém. Mateus 28, 18, 19 e 20. Diz assim, ó. E chegando-se Jesus, quem chegou? Falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder onde? No céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Mas ele não disse que todo poder lhe foi dado? Sim ou não? Sim. Esse poder foi dado e compartilhado comigo e com você, querido. Quem está entendendo? Quem quer usar esse poder? Então você vai precisar entender um princípio que eu vou te ensinar aqui para a gente terminar. Repita comigo: o princípio de ligar e desligar. Vamos lá, eu vou explicar esse princípio, ainda que eu gaste um pouquinho mais de tempo, eu quero ensinar bem ensinadinho para você isso aqui. Projeta para mim, Vivi, por favor. Mateus capítulo 16, verso 18. Vamos ler o 18 e o 19.
Quem é a igreja de Cristo? Quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Já que você não tem dúvida disso, podemos continuar. Eu vou ler pausadamente, você vai acompanhando. Amém? Diz assim, ó. Pois também eu te digo, que tu és Pedro. Tu és? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Nós estamos edificados em Pedro? Sim ou não? Você sabe que o catolicismo romano ensina que o primeiro papa foi Pedro. Sim ou não? Baseado neste versículo. Mas querido, olha como o versículo é autoexplicativo, ó. Se Jesus falando, pois também eu te digo que tu és Pedro. Tu és? Pedro. Só que o nome dele era Simão. Qual era o nome dele? Simão. Jesus trocou o nome dele para Pedro. Pedro no grego significa Petros. Petros significa fagulha de pedra. Pequena pedrinha, pedra esfarelada. O que Jesus está falando assim? Simão, também te digo, que tu és Pedro. Tu és uma pedra pequena, tu é um fagulho de pedra, tu é um farelinho de pedra. Quem está entendendo? Olha a afirmação de Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, e sobre esta pedra, quem é a pedra? Ele é a rocha inabalável. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha? Quem é a igreja? Somos edificados em Jesus, querido. Ele é a pedra angular a qual os construtores rejeitaram. Quem está entendendo? E sobre esta pedra edificarei a minha e as portas do inferno. As portas do? Quem são as portas do inferno? Satanás e seus demônios, são os porcos, os espíritos imundos. Não prevalecerão contra? Até aí, legal, diga promessa. Diga, se eu sou igreja, as portas do inferno não pode prevalecer contra mim. Mas olha o versículo a seguir, queridos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Repita comigo, chave dos reinos dos céus. Diga chave. Para que serve chave, igreja? Para abrir e? Só para isso? Quem tem chave do carro? Ela só abre e fecha? O que mais que ela faz? O que ela faz? Presta atenção. Para que essa chave que Jesus está falando, eu te darei, as chaves, e está no plural, não é uma chave só. São chaves. E esse chave aqui não é lá da Chiquinha e do Kiko. Ah, o Chaves do 8. Não, não é esse aí não. Te darei as chaves. Fala para o irmão do seu lado, Deus está te dando um chaveiro. Porque nele tem muitas chaves. Mas olha para que finalidade que você vai receber essa chave. E tudo que ligares na terra. Tudo que? Será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É com essa chave espiritual. E essa chave tem nome. Pergunte qual? Autoridade. A Marluce entendeu. Vou repetir. Essa chave tem nome. Autoridade, poder, unção. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Só que se você não usa essa chave, o diabo toma ela de você e usa ela contra você. Para que eu preciso dessa chave para ligar na terra e ligar no céu? O que significa esse princípio do ligar e do desligar? Vou te falar. Redobre a sua atenção e nós terminamos a nossa aula agora. Meu Deus, a hora voa, né? Olhe para cá. Quando nós falamos de ligar na terra será ligado no céu, nós falamos de concordância, nós falamos de desejo, falamos de profecia. Quem está entendendo? Isso é Novo Testamento, irmão.
Isso é Novo Testamento, isso é o próprio Jesus falando. Jesus falando assim, ó, eu estou entregando uma chave para você, Salvador. Eu estou entregando a chave para você, pastor Vanderlei. Estou entregando a chave para você, Edna, Patrícia, Vitória. Estou entregando a chave, porque com essa chave do reino, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Por exemplo, Deus, eu quero concordar aqui na terra, que em nome de Jesus Cristo, tal e tal situação vai cair por terra. Ligou no céu, irmão. Quem está entendendo? Ligou no céu. Mas por que muitas pessoas não conseguem? Porque não sabe que tem essa chave. Que acha que essa chave foi dada para Pedro. Essa chave não foi dada para Pedro, foi dada para a igreja. Cadê a igreja? Quem está entendendo? Nós temos a chave, irmão. O que você desligar na terra é desligado no céu. E o que você ligar, mesma coisa. Quem está entendendo? Eu lembro de uma situação. Não, deixa para lá, não vou contar não, é muito forte. Não. É muito forte, tem crianças aqui que não estão no Kids, depois vai questionar a mamãe e o papai, deixa lá. Mas é o seguinte, o que Deus ele quer nos ensinar nessa noite? Se você entender o princípio do ligar e desligar, escute. Quando você teve uma vida no ocultismo, você teve uma vida torta, uma vida bagunçada, você vem para Cristo, você entrega a vida para Cristo, 2 Coríntios 5,17, eis que as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez? Porém, tem muita coisa que ainda não foi desligada, e precisamos desligar na terra, querido, porque quando desligamos na terra, é desligado onde? Você entende isso? Tem muita coisa que Jesus vai desligar nessa noite. Tem muita coisa que Jesus vai colocar a chave na tua mão, que você vai se lembrar. Esse culto vai acabar, mas você vai começar a receber lembranças. Quem está entendendo? Lembranças. Durante a semana você vai falar, pastor, vou mandar um WhatsApp para o pastor. Pastor, sabe o que eu lembrei? Que o dia que eu fui casar com a minha mulher, o meu sogro estava bêbado, e ele falou assim, vocês não vão ter filho. Eu peguei uma situação dessa, 15 anos de casado, a mulher não tinha doença nenhuma, o cara não tinha doença nenhuma e não engravidava. Aí vieram trazer esse problema, pastor, já fiz todos os exames, eu não tenho problema, minha esposa já fez todo o exame, não tem problema, e ela não engravida. Eu falei, mas você está praticando? Não, porque não adianta estar sadio, se não praticar não vai ter. Não, pastor, estamos. Falei, então beleza. Aí eu orei e falei, o que vai ser desligado na terra é desligado no céu. Quem está entendendo? Aí passou algum tempo, ele falou, pastor, me lembrei de uma situação. O meu sogro chegou bêbado, e ele ficou bravo de ver eu na casa da minha noiva na época. E falou, vocês vão casar? Eu falei, vão. Só que do jeito que você é mole, frouxo, falou para o cara, sua mulher nunca vai engravidar. Falou isso, cachaça, Zé Pilintra falou na boca dele. Depois do atendimento, ele se lembrou. E aí ele falou, pastor, aconteceu isso. Falei, vem cá, meu irmão. Nós vamos desligar na terra, vai ser desligado no céu isso aí. Quando ele chegou, nós desligamos na terra. Foi desligado aquelas palavras. Foi desligado no céu também. Aí eu pedi para ele ligar para o sogro dele, ele ligou, no Viva Voz. Aí eu falei assim, Senhor, aqui é o pastor Denilson Fonseca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tudo bem? Tudo. Falei, tomei a liberdade de pedir para o seu genro te ligar, tudo bem? Falei, você quer ser avô? Eu quero. Falei, então fala assim, eu profetizo que você vai gerar e tal. E o velho foi repetindo. Falo velho assim que é força de expressão, tá? O Senhor, tá? Que ele é meio Ednelson assim. Rapaz, o que eu apanho na internet. Irmão, mas se eu deixar de ser eu não consigo nem pregar, amém? Fala assim para o irmão, o pastor nunca vai fazer tipinho aqui em cima. Amém, igreja, amém? Você me aceita do jeito que eu sou, assim? Então tá bom. Vocês me aceitando, por internet que... Escuta. Aí o Senhor lá falou assim, não, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Eu falei, mas você está bêbado?
Aí ele falou, não, pastor, a última vez que eu bebi faz tempo, faz uns 3 dias. E eu fiz ele lançando. Aí eu falei, agora meu irmão, fica na linha ainda. Chamei a esposa dele, falei, põe a mão na barriga de sua esposa aí. Ele, pá! E tal, que é ligado na terra, é ligado no céu, tal. Faz 8 meses que eu apresentei a criança dele aqui em cima, para a glória de Deus. Queridos, esse é o princípio do ligar e do desligar. Quem está entendendo? Por exemplo, quando a gente está na escola de cura, tem uma aula lá chamada aula da imoralidade sexual. Quando chega nessa aula, está aqui os pastores que já participaram, que me ajudam na escola, no módulo 1. Quando chega nessa aula, a gente faz uma oração, desligando a alma da pessoa com todos os parceiros sexuais que já teve durante a vida. Irmão, precisa ver que forte que é isso aí. Por quê? É princípio. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Então, queridos, você tem essa autoridade da parte de Deus, porque Deus entregou essa chave para mim e para você. Quem crê nisso? Fica de pé glorificando a Deus em nome de Jesus.